Shalom, shalom, minhas irmãs, shalom, shalom, povo de Deus. Vem chegando, vem pra mesa, porque tem banquete, semana de celebração do aniversário do Projeto Transformadas. E estamos aqui felizes com Jesus. Zilda, seja bem-vinda, vem pra mesa, meninas, já vem chegando, compartilhando a live, clica aqui no aviãozinho. Minha amiga Patrícia já tá por aqui, Deus abençoe vocês, glória a Deus, mais um dia de live, essa semana vai ser a semana inteira de live, o mover de Deus. Ontem já foi poderosa, que live poderosa ontem, hoje não vai ser diferente, então já te convido, vem chegando, vem compartilhando, já vem agradecendo a Deus por tudo que Deus tem feito na nossa vida. Esse é o nosso hino oficial de aniversário. E você é grato ao Senhor? Agradeça ao Senhor, porque o Senhor te trouxe nessa live, nessa tarde. Aleluia. Agradeço pela vida, sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o partido, com a comunhão, eu agradeço. Oh, aleluia. Esse dia tá lindão. Eu não sei aí, mas aqui tá bem calor, hein, gente? Aleluia. O sol veio pra nos aquecer, pra aconchegar, oh glória. Talvez você precise disso, né? Minha amiga empresária já tá por aqui. Glória a Deus. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o partido, pão a comunhão, eu agradeço. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o partido, pão a comunhão, eu agradeço. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Minha amiga Raquel já está por aqui. Quantos motivos temos para agradecer ao Senhor? Nossa convidada já chegou. Quantas bênçãos. Se formos vir aqui falar, uma live seria pouco para agradecer a Deus todo o bem que Ele tem nos proporcionado. Nesse ano temos vivido coisas extraordinárias na presença do Senhor e queremos louvar Ele pelo seu grande amor, pelo seu grande favor. Não apenas para mim, mas para todas nós. E esse ano tem muito significativo, porque é o partir do pão na mesa. E o Senhor nos trouxe para essa mesa. O Senhor nos trouxe para repartir o pão. O Senhor nos trouxe para compartilhar a palavra dEle, uma apoiando a outra, uma andando com a outra. Ninguém vai ficar para trás. Você não está sozinha. Você pode até se sentir, mas você não está sozinha. Talvez você andava sozinha, você não anda mais sozinha, porque você nos encontrou. Aqui é o Projeto Transformadas e você não está mais sozinha. Então vem com a gente, vamos orar. Eu vou aproveitar que a nossa convidada já está por aqui, já vou chamar ela, porque tem banquete poderoso hoje. Eu não vou desperdiçar nada. Não vou desperdiçar nada, vou aproveitar tudo que eu puder dessa convidada de hoje, amém? Glória a Deus. Deus, muito obrigada por esse momento, por essa semana de celebração, esse mês de comemoração do aniversário do Projeto Transformadas. Que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar, nos fortalecer, nos encher da Tua graça, do Teu poder, da Tua unção. Estamos aqui, Senhor, sentados nessa mesa, ansiosos, Senhor, para repartir não apenas o pão, mas para desfrutar do banquete. Aleluia.
Santa Labachona Ramanaio, que o Senhor tem para, Senhor, liberar sobre as nossas vidas. Senhor, tira todo impedimento, tudo que não provém de Ti, toda guerra no mundo espiritual. Pai, toma nosso Senhor, dados móveis, Wi-Fi, Deus, internet, que nada venha impedir o Teu agir, o Teu mover, Senhor, toda distração, nós repreendemos agora em nome de Jesus, que nesse momento venha ser um momento, ó Deus, que o Senhor possa estar palestrando conosco de uma maneira extraordinária, falar com cada vida que está aqui, aqueles que vão assistir depois, Senhor, que possam ser impactados pelo Teu poder e Tua graça, em nome de Jesus, amém. Seja bem-vinda, Vanessa, seja bem-vinda, Renata. Já vou chamar aqui a missionária. Meu Deus, mulher de Deus vai estar aqui com a gente. Peço para as intercessoras estarem aqui orando. E sabemos que não é fácil, né? Mas Deus é conosco. Aleluia. Dani, seja bem-vinda. Shalom. Glória a Deus. Aleluia. Estou enviando aqui. Enquanto isso, vocês clicam no aviãozinho. Clica no aviãozinho, envia para uma amiga. Missionária, já enviei o convite para você. Não sei se já chegou por aí. Glória a Deus. Obrigada a todas que estão aqui, compartilhando conosco dessa mesa poderosa. Aleluia. Deus é bom, Deus é fiel. Agradeço pela vida. Oh, glória! Olá! Aleluia! Amém. Ver como é que eu tô? Tá linda! Obrigada, obrigada. Tudo bem? Que bom! Tudo ótimo, melhor agora, porque a gente que faz live tem uma peleja pra gente conseguir ver nossas convidadas, mas eu te vejo e estou muito feliz. Ai, que bom, graças a Deus. Tudo na paz. Fica à vontade, graças a Deus. Muito feliz com Jesus essa semana, então, e acostumando de volta para casa, né? Voltei para o Rio de Janeiro, tô morrendo de calor. Dias quentes, né? Calor. Dias muito quentes. E a mãe... Vim num lugar frio, agora tô passando calor. Comentários assim, ó, ela é linda, isso é coisa de mãe, né? Minha mãe tá aí na live. Oi, mãe. Ai, que bênção. Seja bem-vinda. Fique à vontade, missionária. Obrigada. A paz do Senhor aí a todas que estão aí na live com a gente, que estão acompanhando esse trabalho lindo do Transformadas, que tá aí aniversariando, né? Então já tá um tempo nessa labuta aí, nessa luta de conduzir essas mulheres, que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil. O inimigo se levanta, tem as coisas do nosso cotidiano, tem as coisas do espiritual também, né? É uma peleja. Verdade. Mas vamos lá, vamos falar da palavra, vamos falar de Deus, o que Deus trouxe ao nosso coração. Eu queria falar com vocês sobre João 4, a mulher de Samaria. Ontem eu estava imersa nesse assunto aí, eu estava lendo sobre esse assunto da mulher de Samaria. E eu sei que é uma palavra que ela é muito ministrada. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Porque eu não estou falando muito alto, mas não sei como é que tá o volume aí, tá ok? Então tá. Eu ouço bem. Ah, então tá. Então, assim, é uma palavra muito ministrada, é uma palavra muito falada, mas é uma palavra incrivelmente atual. Quando a gente fala da mulher de Samaria, é uma palavra incrivelmente atual. Então, eu não vou ler do começo. Vou deixar essa comida para você comer em casa, mastigar com gosto. João 4, do versículo 1 até o versículo 30, conta a história completa, mas eu vou ler um versículo que é a resposta, é a chave, é a direção para o que a gente precisa saber sobre essa mulher e sobre esse encontro dela com Jesus. A mulher de Samaria,
Nós vamos ler aí o versículo 10. E Jesus lhe respondeu: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria da água viva. Então, assim, essa palavra é maravilhosa. Ela é em si uma revelação. Então, a gente vai começar desde o começo para a gente trazer bastante aplicação dessa palavra para a nossa vida. Para resumir aí, quem não conhece ou não teve ainda contato com a história, a mulher de Samaria, ela era uma mulher que ela ia buscar água no poço, num horário no meio do dia. Você imagina, agora 3 horas da tarde já está calor. Você imagina o sol a pino de meio-dia, naquele tempo extremamente árido, e essa mulher saindo para buscar água. E a palavra vai dizer que era necessário para Jesus passar por Samaria. E era verdadeiramente necessário na área espiritual. Porque não era necessário geograficamente falando. É interessante a gente ver, a palavra fala era necessário, a gente era parte do caminho de Jesus. Ele de alguma maneira tinha que passar por ali. Não era um lugar que ele era obrigado a passar geograficamente. Mas a palavra diz que era necessário porque ele tinha algo a tratar ali. Ele tinha algo para revelar, para fazer, para transformar naquele lugar. Então, a gente já começa a entender que aonde quer que a gente esteja, Jesus sempre dá um jeito de nos encontrar, de ir ao nosso encontro, de achar onde a gente está. E eu não estou falando geograficamente. Às vezes, a gente se isola espiritualmente, emocionalmente, mas aonde quer que você esteja, Jesus vai até essa direção. Eu já vi pessoas que as pessoas eram tão fechadas. Você já viu aquela pessoa que você fala assim, não, essa aí vai ficar difícil do evangelho alcançar. Essa aí vai ser complicado, porque não, é pessoa muito fechada. Aqui a gente está falando de uma geografia onde Jesus tinha que chegar, mas se você aplicar isso para outras áreas, você vai ver como é difícil, às vezes, aos nossos olhos naturais, as pessoas serem encontradas nos locais que elas se colocam emocionalmente. As pessoas erguem muralhas, as pessoas se fecham. E quando a gente vê Jesus falando, era necessário eu pegar essa direção, era necessário eu ir por esse caminho, ou seja, era necessário que essa situação acontecesse para eu alcançar essa pessoa. Deus sabe aonde toca. Então, para Deus alcançar aquela pessoa que talvez para você, se fosse impossível ou dificílimo de ser encontrado, Jesus vai achar um caminho para tratar. Fica tranquilo. Porque ele sempre acha. Então, era necessário ele passar por Samaria. Então, ele fez o que era necessário. Foi até aquele lugar para encontrar com aquela mulher. No coração dele, eu tenho certeza que ele já sabia direcionadamente quem ele ia encontrar, como ele ia falar e o que ele ia falar. Porque a direção de Jesus era sempre a direção do Pai, era sempre uma direção celestial, nunca era uma direção humana, apesar de Jesus ser 100% homem, também, além de 100% Deus. Mas toda decisão que Jesus tomava era uma decisão direcionada. Então ele vai ali para aquele lugar e encontra com aquela mulher. O histórico daquela mulher é muito complicado. Porque era um histórico onde, volto a repetir, as emoções dela já não deixariam ela ser alcançada. Não deixariam ela ser acessada emocionalmente. Não deixariam aquela mulher ouvir qualquer pessoa falar, e muito menos um homem. Então, vamos lá. Primeira barreira para se falar com aquela mulher. Uma barreira histórica. Os judeus não se davam com samaritanos. Então, ali já tinha uma barreira para ser quebrada, onde já seria difícil o acesso para falar com aquela mulher. Em segundo lugar, uma barreira ali cultural, no sentido de que não era normal que um homem conversasse a sós com uma mulher sem ter nenhum grau de parentesco com aquela mulher, principalmente falando de uma mulher desconhecida. Então, já era uma segunda barreira a ser quebrada. E a terceira barreira ele pediu a ela um serviço. Ele pediu a ela um favor. E isso era muito complicado para uma mulher a qual o povo era um povo que não se dava com os judeus.
Então, Jesus ali, ele quebrou, no mínimo, uns 3 paradigmas para encontrar e alcançar aquela mulher. Para ter um tempo com ela, para falar com elas a sós. E eu gosto do detalhe da Bíblia, porque a Bíblia fala que ele mandou os 12 discípulos saírem para comprar comida. Olha só. Precisava de 12 homens para trazer comida? Não precisava de 12. Ele podia ter mandado um só e os outros ficavam ali aguardando. Mas a palavra vai dizer que ele mandou os 12 e que ele ficou sozinho. Ele precisava de um momento sozinho com aquela mulher. E quando a gente se encontra sozinha, a gente acha que é o momento mais difícil da nossa vida. Quando a gente se encontra sozinha, a gente acha que é o momento que a gente não vai suportar. Mas quando Jesus bota a gente sozinha, porque ele quer ter um encontro sozinho conosco. É porque ali naquele encontro sozinho, ele vai poder falar coisas e revelar coisas que ele não revelaria a outras pessoas em outros momentos. Ele não revelaria se ele tivesse com outras pessoas ao redor. Porque o que Jesus vai falar para aquela mulher é o centro do evangelho. Ele se revelou para ela. Sou eu que falo contigo. Quando a mulher pergunta sobre quem era esse Messias, ele se revela a ela. Ele mostra para ela quem ele era. Ele fala, sou eu que falo contigo. Ou seja, aquela mulher teve uma revelação que homens e mulheres de anos esperavam ouvir. Sou eu que falo contigo. Eu sou o Messias que estou me apresentando para você. Eu sou o Filho do Deus vivo que veio do céu em carne. E sou eu que estou falando com você. Então, quando você está sozinha com Jesus, você recebe revelações que você nunca ia receber se você estivesse rodeada de gente. Jesus prepara cenários, Jesus prepara encontros, Jesus prepara momentos. E a gente precisa entender isso. Porque às vezes a nossa imaturidade, ou às vezes a nossa ansiedade que as coisas aconteçam, sejam realizadas, a gente não percebe que tudo o que está acontecendo é uma preparação que Jesus está tendo e dando para que a gente receba aquilo que ele quer nos revelar. A nossa ansiedade de que as coisas se resolvam e aconteçam não nos deixam entender momentos que Jesus separa para nós. Se a gente tivesse essa perspicácia, essa maturidade espiritual, a gente sofreria muito menos. A gente entenderia que aquele momento ali não é um momento, mais um momento de sofrimento, mas a gente entenderia que aquele ali é um momento onde Jesus separou, Jesus preparou, Jesus saiu de onde onde geograficamente ele poderia estar passando, mas ele separou aquele momento porque ele queria estar com você. Ele separou aquele momento porque ele quer falar diretamente com você e se revelar a você. E aí vamos falar da visão daquela mulher, né? Ela chega ali, como eu falei, ela se dá ali de frente com um homem que era um homem desconhecido, que era um homem judeu, que pede a ela um favor, que pior ainda, né? Você olha para o homem, vem aqui me pediu alguma coisa, me pedir para servir ele, para fazer alguma coisa para ele. Então, assim, ela já poderia criar uma barreira, tanto é que ela teve aquela resistência, né? De entrada na hora de falar com Jesus. Só que aquela mulher, a gente precisa entender que ela tem um histórico. E muitas vezes o nosso histórico pessoal vai tentar atrapalhar o nosso relacionamento com Jesus. Entenda isso. Quando a gente fala que Deus é Pai, muitas pessoas têm dificuldade de assimilar que Deus é Pai, é amoroso, é bondoso, é aquele que provê, aquele que protege. Por quê? Porque essa pessoa teve um histórico de paternidade negativo. Perdão. Então, porque essa pessoa teve um histórico de paternidade negativo, ela tende a acreditar que o Deus Pai é um Deus castigador, é um Deus que ela tem que ter medo, é um Deus ao qual ela não tem que ter aproximação, porque ela tem esse histórico anteriormente. Então, o que acontece? Quando a gente tem um histórico de vida que nos dificulta essa ligação com Deus,
Muitas vezes o inimigo usa isso para criar uma barreira para que a gente não consiga estar ali lidando, ou tendo intimidade, ou tendo aquela ligação com Deus. É assim, por exemplo, com essa mulher. Ela teve um passado com homens. Que passado? Um passado bom? Um passado feliz? Um passado alegre? Provavelmente não, porque Jesus vai revelar aí que ela teve vários homens na vida dela. O comum naquela época era ter apenas um marido. Se tivesse dois, já tava feio. Dois ali já não tava legal. Mas eu tinha tido 5. E aí, aquele histórico, o que remete? Remete a uma mulher que não conseguia lidar com relacionamentos, que tinha dificuldade com relacionamento, e que provavelmente tinha até um bloqueio, um trauma com relação a homens. Então, na hora dela se relacionar com Jesus, ela já está ali bloqueando aquela ação, bloqueando aquela conversa, levantando um escudo, uma muralha, porque não, eu não quero lidar com isso. Eu não quero lidar com essa situação. A gente precisa aprender a separar os nossos traumas e bloqueios da nossa vida quando a gente for lidar com Jesus, quando a gente for falar com Jesus. Tem gente que tem muitos traumas emocionais e não consegue se abrir. E aí, na hora de ter um relacionamento com Deus, não consegue se entregar a Deus por completo, porque vive escondendo emoções como se fosse possível a gente esconder alguma coisa dele. Mas Deus, ele não arrebenta as portas, ele bate a porta. Ele bate a porta. Então, se a pessoa não render as suas emoções, o seu coração completamente a ele, ele não invade as áreas. Ele espera que essas áreas sejam abertas para que ele possa agir. Então, assim, esses bloqueios anteriores acabam tentando fazer com que o nosso relacionamento com Jesus seja dificultado. Então, um recado para você, mulher. Observe a sua vida antes de Jesus, para que ela não atrapalhe o seu relacionamento com Jesus. Para que ela não gere bloqueios, para que ela não gere dificuldade no teu relacionamento com Deus. Eu falei de paternidade, eu falei do relacionamento amoroso dessa mulher, a qual a gente está falando aqui. Eu falei do bloqueio das emoções, mas pode ser que haja outra coisa na sua vida que está bloqueando esse acesso, a qual Jesus quer ali entrar, quer falar, quer te revelar, mas você está ali de porta fechada. Mas você está ali com alguma área bloqueada e não deixando Jesus entrar. Mas Jesus, como sempre, ele chega ali com graça com aquela mulher, né? E a gente vai ver ele pedindo água e ela falando, mas você é judeu, por que você está me pedindo água? E aí eles têm aquele primeiro confronto ali, falando, né? E a hora que Jesus fala para ela, se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele daria água viva. E ela não entende. Ela falou assim, mas o Senhor é maior do que Jacó, que deixou o poço para nós. E aí ela não entende. Aí ele diz, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que eu lhe der dessa água não terá mais sede. E nele se fará uma fonte de água viva e jorrará para a vida eterna. Então aquela mulher fala, me dá dessa fonte. Me dá dessa fonte de água viva. Me dá dessa fonte que eu preciso beber dessa. Dessa que eu não vou ter sede mais. Essa mulher, ela tinha necessidades naturais quanto à água. Vamos entender duas coisas? As necessidades naturais e as necessidades emocionais. Tá, vamos entender. Naturais, emocionais e espirituais. Vamos entrar nessas 3 áreas? Ela tinha necessidades naturais. Qual era a necessidade natural? Beber água. Isso é uma necessidade natural de qualquer ser humano, certo? Certo. Só que ela ia ali naquele horário que era totalmente diferente dos horários que as mulheres iam buscar água. As mulheres iam buscar água ou de manhã cedo, no final da tarde, quando o sol já tinha baixado. Não muda muito do nosso Rio de Janeiro, né, Thalita? Você falou que está se readaptando com o calor, que a gente deixa tudo para fazer no finalzinho da tarde ou de manhã cedinho. Ninguém quer sair na rua mendir quando o sol está a pino. Mas essa mulher era obrigada a sair porque ela não queria lidar com as pessoas. É a hora onde o movimento estava bem menor.
onde as pessoas não se encontravam, porque as pessoas estavam se guardando do sol. Ela só ia naquele momento, porque ela não queria ter confronto com as pessoas. Mas ela tinha necessidade básica da água. E por isso ela ia buscar. Por isso ela ia até ali. Não era uma atividade que ela queria fazer. Provavelmente era uma atividade que era desgastante para ela. Ter que sair, se mostrar para as pessoas e lidar com pessoas e chegar lá no local e encontrei com outra mulher. E aquela mulher ficar olhando torto para ela como quem diz, eu sei quem você é. Eu sei do teu passado. Eu sei da tua história. Mas a necessidade física estava lá. E aquela necessidade física precisava ser preenchida. Ou seja, precisava beber água. Então ela fala, me dá dessa água. Por quê? Porque eu não quero mais voltar aqui. Eu quero essa água que vai me dar e eu não vou ter mais sede porque eu não quero mais ter que pisar nesse lugar. Eu não quero ter mais que encontrar essas pessoas. Eu não quero mais ter que ver ninguém. Eu quero beber uma água e nunca mais ter que voltar aqui. E nunca mais ter essa necessidade. A necessidade física. Aí vamos falar dessa necessidade emocional. Por quê? Porque a necessidade dela física de beber a água estava atrelada a uma necessidade emocional que ela tinha a ser preenchida. Uma pessoa que teve tantos relacionamentos quanto essa mulher teve, ela tinha sede de um relacionamento saudável. Ela tinha sede emocional a ser preenchida. E ela ia de relacionamento em relacionamento, tentando saciar essa sede. Mas, pelo visto, nada do que ela fazia dava certo para que ela fosse emocionalmente saciada. E Jesus ainda vai falar algo mais profundo. Olha, esse marido ainda... E esse que você está hoje, nem é teu marido. Ou seja, você está buscando beber água, você está buscando ali aquela sede de um relacionamento e não está se saciando. Já ouviu falar quando a gente tá com sede, a gente bebe refrigerante? Aí o nutricionista fala pra gente, mas não tá matando sede, porque não tá entrando água no organismo. Aí o nutricionista vai e puxa a nossa orelha, porque a gente tá com sede, em vez de beber água, a gente vai lá e bebe aquele copo de coca. É mais ou menos isso. Aquela mulher estava usando um paliativo, ela estava se enganando. Ela estava pegando aquela situação ali para enganar as emoções dela, para saciar a sede emocional dela, mas aquele marido não era dela. Então ela não tem essa saciada. Então a gente precisa entender aonde entra a nossa necessidade. Por que eu estou falando isso? Só para você. Eu não sei se eu estou atropelando os assuntos. Estão conseguindo entender? Alcançar? Amém. A gente precisa. Por que eu estou falando que existem essas três necessidades? Porque a gente precisa aprender a discernir cada uma delas. Porque tem necessidade que é natural. Eu tenho uma necessidade, vamos dizer aqui exemplo. Eu preciso de dinheiro. Dinheiro é uma necessidade natural, certo? Certo. Preciso trabalhar, preciso pagar minhas contas, preciso. Não é uma necessidade básica da vida, mas é uma necessidade que você precisa para manter as suas coisas. Isso é uma necessidade natural, certo? Certo. Então eu preciso entender aonde que isso se encaixa na minha vida. Quando eu pego essa necessidade natural e eu coloco ela no espiritual, eu confundo as coisas. E aí eu começo a colocar coisa num lugar que não é para colocar. Eu não posso pegar uma necessidade natural como o dinheiro e espiritualizar ele. É óbvio, tem que dar o dízimo, tem que dar tudo. E espiritualizar ele a ponto das pessoas falarem assim, eu gastei no cartão, não, mas Jesus vai me ajudar a pagar. Não espiritualiza uma coisa que ela não é espiritualizável. Ela é natural. Aquela necessidade ali, ela é natural. Então, coloca cada coisa no seu devido lugar. Por que eu tô separando essas três coisas, tentando, assim, trazer uma didática sobre esse assunto? Para você não misturar uma coisa e colocar uma coisa num lugar na outra. Essa mulher tinha uma necessidade emocional. Então ela ia ali se relacionando, mas o que ela estava fazendo? Como eu já disse, um paliativo. Tentando matar a sede emocional dela num relacionamento que nem era marido, nem era dela, nem era para ser dela. Então ela estava ali, na verdade, com um buraco na vida dela, que depois a gente vai ver que era espiritual, né? Porque Jesus chegou para suprir toda a necessidade da vida dela. E ela estava buscando isso no emocional. Ou seja, às vezes você está precisando ser preenchida espiritualmente. Mas você está buscando isso em relacionamento, confundindo o espiritual com o emocional.
Aí fica aí, mulher do céu, aí fica aí se envolvendo com um relacionamento que não é pra você. Ai, tem um namorado que não dá certo, que termina, que dá certo, que não dá. Sai disso, Jesus. Ou então tá colocando um peso emocional em cima do teu esposo, querendo exigir do teu esposo uma coisa que só Jesus pode te dar. Não mistura emocional com espiritual. Por isso que eu estou discernindo essas partes. Porque quando a gente coloca cada parte no seu lugar, a gente acha a resposta para cada coisa. Então, aí falamos da necessidade emocional dela. E agora ela tem uma necessidade espiritual. A necessidade dela espiritual é a seguinte, essa parte maravilhosa. Ela fala assim, olha, aqui os nossos dizem que é para adorar aqui. E os de vocês dizem que em Jerusalém se deve adorar. Então eu quero saber aonde que eu tenho que adorar. Isso é maravilhoso. Porque essa mulher, ela tinha uma necessidade espiritual que precisava ser preenchida. Ela tinha uma dúvida espiritual genuína. Genuína. Porque muitos de nós, se a gente tivesse a oportunidade de falar com Jesus, a gente perguntaria outras coisas. Se a gente tivesse a oportunidade de falar com um grande profeta que ia responder, porque primeiro ela reconhece ele como profeta, né? Se a gente tivesse a oportunidade de perguntar, a gente ia perguntar outras coisas. A gente ia perguntar da nossa vida. Ai, Jesus, quando que eu vou casar? Ai, Jesus, quando meu marido que vai se converter? Ai, Jesus, quando nossa situação vai mudar? Ai, Jesus, quando eu vou mudar de casa? Mas aquela mulher, ela tinha uma dúvida genuína. Eu quero saber como adorar certo. Quando ela encontra com Jesus, ela fala assim, então tá. Já que sou profeta, já que o senhor sabe da vida, já que o senhor sabe das respostas, eu quero uma direção. Me fala aqui, aonde que adora direito? Certinho, assim, para eu não errar. Quem dera se todas nós tivéssemos essa sede de não errar. Essa busca de não errar. Como é que faz para fazer certo? A necessidade espiritual dela era uma necessidade genuína, que precisava ser preenchida. Jesus não ia deixar uma pessoa com esse tipo de sede sem ser encontrada. Ui, caiu o celular. Desculpa, gente. Eu fui nervosa. Bate na mesa. Jesus não ia deixar uma necessidade dessa sem ser respondida. É por isso que a palavra fala, era necessário ele passar por Samaria. Era necessário porque Jesus nunca deixa uma pessoa que tem essa dúvida genuína, essa sede espiritual, esta necessidade espiritual sem uma resposta, sem uma direção. Parece, é tremendo, é tremendo. Eu tô misturando os assuntos, mas tá tudo dentro do contexto. Quando ele fala assim, quando os discípulos voltam com a comida, né? Aí os discípulos vão dar a comida para ele e ele vai falar, não, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Isso é dentro do mesmo texto, já no final do mesmo texto. Então, obrigada. Já no final do mesmo texto, ele fala isso. Então, assim, era necessário ele passar por Samaria porque a fome dele era de saciar a vontade dela. A fome dele era de responder ela. Gente, Jesus é a verdade. Jesus, ele é a verdade. Quando a gente entende que Jesus é a verdade, quando a gente busca sedentamente a verdade, ele se revela para nós. Ele não deixa a gente no oculto. Se você buscar a verdade de Jesus, Jesus vai te revelar a verdade, porque ele é a própria verdade. Então a fome dele era falar assim, a fome dele era encontrar aquela que queria tanta resposta e dar a ela a resposta. A fome dele era olhar para ela e falar assim, eu tenho para te dar. Tu quer? Tu quer? Eu tenho para te dar. Porque para muitos ele tentou dar. E muitas vezes Jesus foi ignorado. Muitas pessoas viraram as costas para Jesus quando viram o seu discurso pesado. Mas quando ele encontrou uma que queria beber, que queria receber, que tinha sede daquilo, ele falou, não, eu vou mudar meu caminho. Eu vou botar a minha reputação em risco. Porque ele botou a reputação dele em risco. Ele estava falando com uma mulher
Ele estava falando com a mulher sozinho. Ele estava falando com uma mulher samaritana. Pronto. Quem visse de longe ia falar: Jesus enlouqueceu. Tá falando com uma mulher sozinha ali no poço. E não é uma samaritana. Aí a palavra é tremenda, né? A palavra vai dizer que quando os discípulos chegaram, eles falaram: Jesus está ali falando com uma mulher sozinho. E eles... Só que a palavra vai dizer que eles não ousaram perguntar para Jesus. Eles ficaram ali confabulando ali, meu Deus. Jesus arriscou a reputação dele, a imagem dele. Para quê? Pra dar resposta para ela. Para ser verdade na vida dela. Para vir derramar sobre a vida dela. E quando ela pergunta isso, Jesus fala: pronto, cheguei onde eu queria chegar. Cheguei no coração. Cheguei naquele lugar onde ela precisava da resposta. A sede dela natural, a sede dela emocional e a sede dela espiritual foram saciadas no mesmo momento, na mesma hora. Ele explica para ela que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. E essa verdade revelada traz para ela mais perguntas. Ela fala assim com ele, ó: eu vejo que és profeta. Primeiro ela reconhece ele como profeta, né, pelo que ele falou. Aí ele vai e fala com ela, né, ali no versículo 24. Deus é espírito. E importa que os que os adorem em espírito e em verdade. Aí essa revelação traz para ela um segredo, uma resposta, uma revelação ainda maior. Qual é essa revelação? É que ela fala: eu sei que vem o Messias. E quando vier, nos anunciará tudo isso. E Jesus disse: eu sou o que falo contigo. Quando Jesus trouxe essa revelação a essa mulher, aí o engano, tudo aquilo que ela trouxe dentro da mente dela durante todo aquele tempo, se acabou. Se rasgou ali dentro dela. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente usa Jesus, e eu tô falando de uma maneira geral mesmo, como um milagreiro. As pessoas têm uma relação com Jesus de pedir milagre, de pedir resposta, de pedir... Tem uma relação com Jesus de bombeiro, que só chama Jesus para apagar incêndio, que só chama Jesus quando o negócio tá pegando fogo, que só chama Jesus quando o negócio não tá dando certo. Mas quando a gente recebe Jesus nessa revelação, ele é o Messias, ele é o Salvador, o Redentor, o Senhor da minha vida. Aí a nossa vida caminha de acordo com aquilo que ele quer para nós. Ela tinha reconhecido ele como profeta, porque ali ele revelou a vida dela. E quando ele revelou a vida dela, ela falou: meu Deus, ele sabe o que eu ando fazendo, o que eu fiz. Ele sabe o que eu fiz, o que eu ando fazendo. Então, ele é profeta, reconheceu ele como profeta. Mas aí depois, quando ele fala: eu sou o Cristo, eu sou o Messias, é ele que fala contigo, esse é a qual você tem esperado, sou eu que falo contigo. A revelação veio sobre a vida daquela mulher. E ela o teve como Senhor e Salvador da vida dela. Muita gente quer que Jesus seja Salvador, mas não quer que ele seja Senhor. Muita gente quer que Jesus seja Salvador, porque na hora de buscar salvação, Jesus é meu Salvador, é meu Redentor, Jesus me salvou. Mas Jesus só pode ser seu Salvador se ele for o teu Senhor. Senhor é aquele que direciona, que fala, que dá ordem e que você obedece. Se Jesus dá ordem e você não obedece, ele não é o teu Senhor. Logo, ele não pode também ser teu Salvador. Seria muito fácil para aquela mulher receber ele como profeta, ouvir da vida dela, do que ela fez, do que ela deixou de fazer, mas não ouvir a revelação de que ele era o Salvador. Sabe o que ia acontecer com a vida dela? Ia continuar a mesma coisa. Ia continuar a mesma coisa. Porque ela ia receber uma revelação. Ela ia saber que ele era profeta, mas se ela não recebesse ele como Salvador, de que ia adiantar? A sede dela
espiritual não ia ser saciada. A sede dela emocional não ia ser saciada, porque ela ia continuar naquele ciclo repetitivo de busca de sentimento através de homens naturais, como ela estava até agora. E a sede dela natural também não ia passar. Falando em sede, né? Vamos hidratar. A sede dela natural também não ia passar. Então, o que era necessário ela entender? O que era necessário ela entender? Que ele era profeta? Era. Que ela tinha uma necessidade emocional? Era. Mas, principalmente, que ela tinha uma necessidade espiritual. E a necessidade dela espiritual era saber que quem estava diante dela era o Cristo vivo, o Cristo, filho do Deus vivo. E quando essa mulher recebe essa revelação, pronto, aí acabou. Aí a mulher fica doida. Ela fica maravilhada. Eu consigo conjecturar uma mulher que, vamos lá, todos esses relacionamentos, a gente pode entender que era uma mulher que provavelmente passou por muita rejeição, né? Que provavelmente era uma pessoa confusa, que era uma pessoa que tinha muitos questionamentos internos, que tinha suas emoções muito feridas, porque quem emenda num relacionamento assim, provavelmente tem suas emoções muito feridas, que se culpava, que provavelmente dizia, não deu certo por causa de mim, eu sou assim mesmo. Então, aquela chuva de emoção negativa, aquela mulher era um poço de emoções negativas, de sentimentos negativos, de sequência de rejeição. E ela recebe daquele homem o dom da água viva, daquilo que flui, daquilo que responde, daquilo que enche, daquilo que transborda, e ela começa a ver que não, que existe um Deus, que existe uma forma de adorar como ela nunca imaginou, porque na cabeça dela eu adorava aqui, eu adorava lá, e ele veio revelando que os adoradores adoram em espírito. E a sede dela foi saciada. E foi tão saciada que ela automaticamente corre para contar para as pessoas de Samaria o que tinha acontecido com a vida dela. O que estava acontecendo com a vida dela. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu vejo o povo falando assim, o crente quando se converte, o crente fica muito chato. O crente quando é recém-convertido, o crente fica muito chato. Mas, gente, não tem como. Tem um ímpio nessa live, entenda. E se você que é cristão, às vezes a pessoa fala isso, você fala, entenda. Eu fui transbordada por um rio de água viva e eu não consigo conter isso dentro de mim. Eu preciso falar isso para as pessoas. Eu preciso trazer essa verdade às pessoas. Eu não posso mais ver as pessoas secas. Eu preciso transbordar em cima delas. Elas precisam receber dessa água. Elas precisam receber dessa fonte inesgotável que agora habita dentro de mim. É a mesma coisa se você visse milhares de pessoas com sede. E você com a água fluindo, 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 fluindo. Não, eu preciso matar a sede desses que estão aí. E foi o que ela fez automaticamente. Ela correu para contar para as pessoas. A mulher foi de uma vida de estagnação, uma vida de necessidades, para uma vida missionária. Meu Deus. Uma vida de transbordar. E através do testemunho dela, aqueles homens creram. Aqueles homens foram lá ouvir de Jesus. Aqueles homens falaram, não, então vamos lá, vamos ouvir, vamos saber. E aquela cidade ouviu e recebeu e foi salvo. Jesus passou um tempo ainda com eles, passou 2 dias com eles para falar mais, para aquele povo receber mais. Então, aquele testemunho que um dia foi de dor, foi de sofrimento, foi de vergonha, hoje é um testemunho de transformação. Uma mulher transformada para a glória de Deus. Aquele poço de água suja, cheio de sentimento negativo, foi transbordado e transformado num rio de água viva, numa fonte de água viva, fluindo água para aquele povo e trazendo a resposta para aquele povo. Então, mulher de Deus, que tá me ouvindo aí, tu foi transformada.
Começa a fluir, então, na vida das pessoas. Ah, se tu foi transformada, tu já tem um chamado missionário aí que você não sabe. Miriam, mas eu não fui chamada para as nações, mas você foi chamada para sua vizinha. Você foi chamada para tua manicure. Você foi chamada para falar daquele testemunho teu, porque todas nós temos um testemunho, né? Todas nós temos um testemunho. Você foi chamada para transformar aquele teu testemunho em fonte de água viva, fonte de resposta para alimentar a necessidade dos outros, a necessidade que um dia foi a tua, que ela foi de necessidade natural, necessidade emocional e necessidade espiritual, para uma que, ao invés de ter a necessidade, ela supriu a necessidade. Ela foi lá para derramar sobre aquelas pessoas. Então, seja uma transformada como essa mulher de Samaria, essa mulher samaritana, e transforme, transborde na vida de pessoas também, porque você é uma transformada, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Meu Deus, que palavra. Queridas, que palavra. Você que ainda necessita, você ainda está procurando um amor, tá com sede. Coloca aqui, nós vamos orar por você. A missionária vai estar orando aqui. Amém. Você ainda está perdida, não sabe aonde. Olha, eu ouvi tudo isso, mas ainda falta algo em mim. Coloca aqui, nós vamos orar pela sua vida. Que a gente vai orar. Às vezes tua necessidade é natural, entenda se tua necessidade é natural, algo que você precisa, às vezes, físico, às vezes é a saúde, às vezes é um dinheiro, são coisas que a gente passa na nossa vida natural, porque a gente é ser humano, a gente vive nessa terra, né? Então é uma necessidade natural. Às vezes a tua necessidade é uma necessidade emocional. Miriam, é casamento, é relacionamento, coloca diante de Deus, vamos orar nesse sentido. Tua necessidade emocional, com às vezes a falta de um filho, não pôde gerar, é uma necessidade emocional. E às vezes a tua necessidade é uma necessidade espiritual. Tá faltando uma conexão mais forte com Jesus, tá faltando você ali liberar partes que você ainda não liberou, deixar Jesus alcançar áreas que você ainda não deixou ele alcançar, se fechou em alguns momentos. Então vamos orar nesse sentido para que todas essas necessidades a gente consiga encontrar em Jesus a resposta. Amém? Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, santo, nosso Deus Altíssimo. Pai, eu quero entregar nas tuas mãos, Senhor, a vida de cada uma dessas mulheres nessa live, Deus. Pai, nós temos necessidades diferentes, Senhor, mas eu creio que em todas elas, Senhor, tu age, tu faz acontecer. Aquela mulher pedia, Pai, para ti uma necessidade natural. Ela queria beber daquela água para ela não ter sede mais e não ter que voltar no poço, Pai. Mas tu deu para ela, Pai, todas as respostas que ela precisava, Senhor. Então eu peço, Pai, agora em nome de Jesus, que tu venha, Deus, agir na vida de cada uma dessas mulheres que estão nos ouvindo, nos assistindo agora, Pai. Vem cobrir as necessidades dessas mulheres, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Seja qual for a área, se for a área espiritual, tu vem com o teu espírito, derrama, Deus. Transborda do teu espírito, Senhor. Revela, Deus, aonde tu precisa agir, Deus. Ó, Deus, vai falando com elas na palavra, Senhor. Ó, Deus, vai dando direção, Senhor, nessa vida espiritual delas, Pai. Se a necessidade, Deus, é emocional, Pai, arranca toda a paixão do inferno, Deus. Todo relacionamento maldito, abusivo, Deus, que não é para tua filha estar, Senhor. Ó, Deus Todo-Poderoso, vai mostrando para ela o teu amor, Senhor, para que ela viva um amor intenso na tua presença. Se é necessidade emocional no casamento, Senhor, vai fortalecendo esses casamentos, Deus. Vai dando direção, Senhor, espiritual, para que o casamento seja fortalecido, Pai. Ó Deus Todo-Poderoso, eu peço, Pai, para tu agir, Senhor, nas áreas naturais da vida das tuas servas também, Senhor. A necessidade, Senhor, tu sabe, Pai, tu foi humano, tu se fez carne como nós, Senhor. Então tu sabe quais as necessidades naturais dessa terra, Pai. Tu não está alheio, Deus, às nossas necessidades da terra. Então eu peço a ti, Senhor, em nome de Jesus,
age nas áreas naturais também, Senhor. As necessidades, Pai, terrenas das tuas servas, tu age agora, Senhor, em nome de Jesus. E nós pedimos, Senhor, que tu venha abençoar, Senhor, a casa, o lar e a família de cada uma dessas mulheres. Abençoa também a Thalita, projeto Transformadas, Senhor. Seja um projeto, Senhor, que venha guiar mulheres para a tua luz, Senhor. E que venha, Deus, através da vida da Thalita, Senhor, alimentar mulheres, Pai, saciar a sede de mulheres, Senhor, e abençoar, Pai, muitas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Palavra poderosa. Glória a Você Deus. que precisa, uma amiga precisava ouvir a live, vai ficar salva. Compartilhe essa live, porque vai impactar corações. Marca a gente. Vamos fazer um print agora. Printa a gente aqui, marca a hashtag Transformadas. E aí envia para uma amiga que necessita ouvir essa palavra. Amém? Vou Amém. deixar. Compartilha aí. Verônica Marcolino botou aqui, precisa liberar algo, que o Senhor venha restaurar. Em nome de Jesus, luta em oração, que o Senhor está trazendo restauração, né, Verônica, para a tua vida, porque Deus vai agir. Como eu falei aqui, Ele não está indiferente à nossa necessidade, né? Em nome de Jesus. Vamos tirar um print? Tira aí, Vamos. um print pra gente, porque a gente não consegue tirar o print aqui. Então, ó, vamos fazer assim e aí a gente tira o print. Tiraram? Foi tempo suficiente? Glória a Marca a Deus. gente, começa a seguir aí o meu Instagram, Instagram Transformado, Instagram da Thalita, tá? E a gente vai se vendo. Amém, missionária. Missionária, fala um pouquinho da sua igreja, os dias de culto, para quem está aí na região, quer conhecer um pouco mais, prestigiar. Eu sou missionária, né? Como a Thalita já falou aqui, sou missionária, desculpem. Missionária Miriam, da Assembleia de Deus Ministério Restaurando as Famílias, mais conhecida como ADMRF. Pastor Wagner, pastora Luciana, que é a idealizadora do Restaurando Mulheres. Então eu convido você também a seguir aí o @Restaurando Mulheres, também é um projeto de mulheres da nossa igreja, é o Ministério Feminino da nossa igreja. Já tem livro aí, eu também escrevi. Não sei se você já sabia, Thalita. Eu fui coautora no primeiro livro do Mulheres Restaurando Mulheres, o volume 1. Então, sigam aí nas redes sociais. Nossos cultos são terças, 19h30, quintas, 19h30, domingo, às 9 horas da manhã e às 7 horas da noite. Então, vem estar com a gente. Estrada São Pedro de Alcântara, 3544, Magalhães Bastos. E é isso, venham visitar, se estiverem por perto, né? A gente vai estar junto, né, Thalita? Quando a Luciana for aí, a gente vai se ver pessoalmente. Fala aí o dia do culto e o horário para as mulheres já se prepararem. E tem gente da nossa igreja aqui também na live que vai querer estar aí com você. Com certeza vou aí antes do dia 20 de abril, eu tô aí, em nome de Jesus. Ai, que ótimo. Ansiosa. Maravilha. Então a gente vai se ver outras vezes. Amém. Um beijo a todas das mulheres restauradas que estão por aqui. A Bárbara aqui, ó, botou o endereço, botou @, isso aí, produtividade, varoa. A Bárbara é nossa obreira, também é mulher restaurada, tá aí na live falando com a gente. Passou bastante gente aqui. É porque às vezes não dá pra gente ler o comentário e ir falando, né? Mas para todo mundo que comentou, para todo mundo que botou aí uma palavra, um amém, um glória, Deus abençoe vocês. Amém. As meninas estão chegando agora, ela vai ficar salva, gente. Então assiste, vou subir daqui a pouquinho no canal do YouTube também, para você que tem dificuldade de assistir. Tem pessoas, né, que tem dificuldade de assistir pelo Instagram, não tem Instagram, mas quer assistir, aí a gente foi lá, sobe para as meninas poderem assistir também. E amanhã tem mais. Vamos em festa. Continua aí com a festa, que Deus abençoe vocês e abençoe teu ministério cada dia a mais. Amém. Muito obrigada, missionária. Deus abençoe. Um beijo. Um beijo. Tchau. Fiquem com Deus. Que haja transformação, que comece comigo, contigo. E até amanhã. Amanhã tem mais. Vem pra mesa porque tem banquete. Glória.